Quando Carl Schmitt diz que todos os conceitos da teoria do Estado não são mais do que conceitos teológicos secularizados, ele revela ou desvela a transubstanciação metafísica que ocorreu na autoridade, quando essa figura da autoridade fugiu do altar das igrejas para o gabinete do legislador, mas manteve fundamentalmente intacta a sua estrutura de transcendência, mas também de mistério. O Estado moderno, na sua pretensa neutralidade técnica, continua a ser um fantasma que habita o corpo de uma teologia que ele mesmo finge ter superado, mas carrega nos seus fundamentos a mesma herança de uma onipotência que simplesmente muda de nome para sobreviver à morte de Deus. A gênese dessa secularização repousa na transferência da onipotência divina para a onipotência do legislador técnico, o movimento onde o Deus que cria o mundo ex nihilo é substituído pela vontade soberana que funda a ordem jurídica. Existe uma grande simetria entre o sistema dogmático da teologia e a arquitetura sistemática da jurisprudência, uma analogia que transcende o mero desenvolvimento cronológico, mas toca a essência da forma política. A teologia, como a primeira sistematização do pensamento humano sobre ordem e autoridade, lança as estruturas fundamentais sobre o qual toda a civilização ocidental foi erguida. Consequentemente, as estruturas civis, contemporâneas, políticas, são ramificações de uma raiz religiosa que continua a nutrir o poder, mesmo que ainda os ramos dessa árvore tentem se apresentar como uma forma de racionalismo secular. No âmago da teologia reside o milagre, aquela interrupção súbita e soberana das leis da natureza pela vontade de um Deus que não se deixa escravizar pela própria lógica ou criação. Na jurisprudência, esse papel é desempenhado pelo estado de exceção, o instante em que todas as normas são ignoradas para que o soberano possa falar ou agir. Assim como o milagre prova a onipotência divina ao suspender a regularidade da natureza, o estado de exceção revela a presença do soberano ao suspender a vigência do ordenamento jurídico, demonstrando que a autoridade precede a regra e que a vida política é capaz de romper a crosta de todo o mecanismo legal. A norma jurídica pressupõe uma situação de normalidade, agindo como se fosse um murmúrio constante de um rio em seu leito normal. Todavia, quando as águas transbordam, o caos ameaça derrubar as margens, a norma se revela impotente e a decisão soberana emerge como aquela luz que liberta da incerteza. O soberano, então, na teologia de Carl Schmitt, é aquele que decide sobre a exceção, aquele que ocupa um lugar de fronteira, um conceito de limite que reside na esfera mais externa da compreensão humana. Essa decisão é um ato puro, uma revelação metafísica que não pode ser derivada de parágrafos ou procedimentos legais prévios, pois ela é o próprio fundamento de toda a validade do direito. A analogia entre o milagre e a exceção permite compreender como o pensamento liberal, assemelhando-se ao deísmo do século XVIII, buscou banir o extraordinário do mundo político para criar um sistema de leis autossuficiente. O legalismo liberal tentou excluir a exceção do sistema jurídico, sonhando com uma governança puramente processual, onde a sociedade funcionaria sem a intervenção do, entre aspas, relojoeiro soberano. Contudo, tal pretensão ignora que o sistema jurídico não pode garantir sua própria sobrevivência em momentos do perigo existencial sem conhecer a um, entre aspas, milagre que restabeleça a ordem a partir do nada. A decisão sobre exceção representa um momento de verdade absoluta, uma erupção da vida real que estilhaça totalmente a burocracia entorpecida pela sua repetição incessante. No instante da crise, quando a estrutura normativa colapsa, a soberania mostra-se em sua face nua, crua, despojada das vestes rituais do debate, do parlamento, da diplomacia. O soberano se revela na capacidade de identificar o inimigo e de agir com uma liberdade que a lei ordinária jamais poderia codificar, agindo como se fosse o ponto de Arquimedes, que sustenta o mundo jurídico enquanto paira ao mesmo tempo acima dele numa verdadeira transcendência secularizada. Sem a possibilidade da decisão excepcional, para Carl Schmitt, o soberano iria se tornar um ponto de fuga invisível, uma ideia impotente consumida pela fome incessante da administração técnica.
A soberania, na visão de Schmitt, transcende o mero monopólio da força física e se fixa no monopólio da decisão definitiva, um poder que ecoa a potência absoluta atribuída ao Deus no pensamento teológico medieval. Essa capacidade de decidir constitui um ato metafísico primordial que funda uma ordem do ser no meio do nada. No conflito de perspectivas que caracteriza a modernidade pluralista, o soberano atua como um instaurador de uma unidade de sentido, transformando a desordem informe num cosmos político orientado e dotado de finalidade. A decisão não é uma escolha administrativa entre opções postas, mas um ato criativo que evoca o faça-se a luz primordial, definindo o que é normal e o que é anômalo e traçando as fronteiras que permitem a existência social encontrar uma forma e uma espécie de dignidade. Existe aí também uma mística na decisão soberana que a vincula à consciência mítica de um povo, transformando o ato político numa representação estética e espiritual de alta densidade. Para que uma decisão tenha êxito e legitimidade, ela deve ser capaz de sintetizar os anseios profundos da coletividade, de integrá-los numa estrutura política que define não apenas o presente, mas também o destino histórico de uma nação. Assim, o soberano não é apenas um governante, mas o representante de uma substância espiritual, entre aspas, que se manifesta na história através da autoridade. A força da decisão reside na sua independência de critérios racionais ou morais universais, que se apresenta muitas vezes como arbitrária e a partir de uma ótica puramente legalista. Todavia, essa aparente arbitrariedade é a marca da liberdade absoluta necessária para a fundação de qualquer ordem humana. A autoridade não é verdade, é o que cria a lei, seguindo o princípio de Hobbes. Obedecemos às leis não porque elas sejam um reflexo de uma verdade ética abstrata, mas porque o Estado possui a potência de impor uma estrutura de sentidos a um mundo que, sem ele, seria entregue ao vazio e uma guerra de todos contra todos. O Estado se torna um verdadeiro Deus terrestre, uma divindade mortal cujas mãos seguram tanto a espada quanto o báculo, garantindo a paz social através da exclusão da desordem e da definição clara das fronteiras da obediência. O poder soberano é uma manifestação de energia vital que rompe as amarras do formalismo para poder reafirmar a existência de uma comunidade em sua integridade existencial. Nesse horizonte, o liberalismo surge como um projeto de despolitização e neutralização que busca negar a raiz teológica do poder em prol de uma suposta harmonia mecânica. Ao transformar o Estado numa máquina administrativa, burocrática e a política numa eterna conversa ou um eterno debate, o pensamento liberal busca dissolver a gravidade da decisão nesse espaço vazio do debate parlamentar incessante. Schmitt, bebendo da fonte de Juan Cortés, caracteriza a burguesia liberal como a classe discutidora, um grupo que, diante do conflito existencial, do perigo da morte, prefere o adiamento através da palavra à firmeza da ação soberana. O liberalismo é a fé otimista em busca de uma razão que ignora a natureza trágica e decaída do ser humano, acreditando que a verdade surgirá espontaneamente do choque de opiniões no mercado de ideias. Essa recusa em enfrentar o político, a distinção fundamental entre o que é o amigo e o que é o inimigo, torna o sistema liberal pateticamente vulnerável nos momentos de crise real. A lei liberal pressupõe condições de paz perpétua e segurança burguesa, mas silencia de forma ensurdecedora quando o inimigo existencial bate as portas da cidade ou quando o tecido social se esgarça em conflitos. Nesse instante, o castelo de cartas das normas processuais desmorona, revelando que a autoridade do Estado não repousa em parágrafos de uma Constituição, mas na capacidade de um líder de decidir quem deve ser excluído para que a ordem possa sobreviver. O liberalismo tenta ocultar o caráter teológico do Estado, mas acaba por se tornar uma ferramenta de deísmo secularizado, onde o Deus-Estado é proibido de intervir no seu próprio sistema de leis, deixando a sociedade à mercê da inércia e da desagregação. A neutralidade liberal é uma ilusão estética que privatiza a fé e a convicção e transforma a política num espetáculo de procedimentos vazios, debates eternos e uma tecnocracia financeira. A política, sem ideologia, se torna a mera arte da administração, onde o homem é reduzido a um objeto consumível numa engrenagem sem alma. Em um dos núcleos da teologia política de Schmitt, habita a figura do katechon, aquele que retém o avanço do mal e o colapso final da história.
Derivado da segunda epístola aos Tessalonicenses, o Catecon representa a força personificada no império, no Estado, que impede a manifestação do homem da iniquidade e o consequente fim dos tempos. Para Schmitt, o Catecon é a única possibilidade de um cristão compreender a história como um espaço dotado de significado, protegendo a singularidade infinita da existência humana contra a homogeneização técnica e o vazio do progresso linear. O Catecon não busca a utopia ou redenção final, mas ele tem a missão de preservar uma ordem caída num mundo marcado pela finitude e conflito. O papel do Catecon é o de retardador do fim, de uma autoridade que, ao suspender o julgamento final e a destruição total, permite que a vida histórica continue sob a sombra da eternidade. Sem esse poder restritivo, a história colapsaria num conflito nihilista total ou seria dissolvida num império tecnocrático global sem fronteiras, onde a humanidade perderia sua essência em prol de regularidades mecânicas e desumanas. A soberania estatal, na sua função catecôntica, não é apenas um instrumento ou uma força de dominação, mas seria, nessa teologia de Schmitt, uma necessidade escatológica, um dique contra o niilismo, ou um dique contra o vazio do progresso. O Catecon mantém a força não por perfeição, mas por necessidade existencial. Não se trata de uma questão de moralidade, mas na teologia de Schmitt, a justificativa do uso da força como um ato de contenção contra o caos ou a tragédia absoluta que viria em sua ausência. Claro que, todavia, o destino do Catecon é marcado por uma profunda tragédia, porque ao tentar conter o caos, ele frequentemente se vê forçado a habitar as mesmas forças do caos que ele desejaria conter, tornando-se frequentemente uma figura de autoridade violenta e majestosa que o mundo liberal renega. A modernidade, ao rejeitar a verticalidade do sagrado e a necessidade da contenção soberana, tentou substituir o Catecon pela governança global, pelo mercado que se autorregula, agora talvez pela IA, vendo na autoridade política um obstáculo ao progresso infinito. No entanto, essa tentativa de eliminar o restritor apenas acelerou a chegada de novas formas de dominação tecnológica que Schmitt via como o verdadeiro espírito da desolação, num sistema que promete a paz universal enquanto extirpa a dimensão trágica, mas também heróica da política. A política de Schmitt também se enraiza na materialidade elemental do planeta, onde o conflito entre a terra e o mar define o destino das nações e a própria natureza do direito. Aqui tem na teologia de Schmitt o nomos da terra, da ordem espacial, do ato de apropriação, divisão, e o nomos do mar, aquele reino do caos primordial, o lar do Leviatã, o monstro marinho de Hobbes. E a gente vai rever isso, ou na verdade mais ver profundamente, ecoando nos pensamentos agora de Dugin e das teologias políticas mais radicais, mas eu acho que não é esse o núcleo, ou sequer algo que deva ser mencionado nesse sobrevoo da teologia política de Schmitt. O pensamento de Schmitt é atravessado por uma consciência de que vivemos num tempo de retirada divina, sob a égide de um Deus abscôndito, do Deus escondido. O Estado é a miniatura política dessa gestão divina do mundo numa era que eclipsa o sagrado, o Estado agindo como uma sombra que persiste mesmo após a luz da revelação ter se afastado do horizonte público. O Estado como um Deus abscônditos. Essa percepção confere à teoria de Schmitt uma tonalidade um tanto quanto melancólica e existencial, onde o soberano aparece como uma figura trágica e solitária, forçada a carregar o fardo das decisões do mundo onde não existem mais guias morais objetivos ou verdades universais compartilhadas. A política, para Schmitt, não é o campo da redenção, do paraíso, mas uma luta incessante contra o mal, contra a desordem, contra a finitude, um constante esforço hercúleo para manter a forma humana em meio à tempestade ou ao caos da vida histórica. O fracasso da modernidade para Schmitt reside na incapacidade de compreender o caráter teológico do Estado, resultando num niilismo tecnocrático, num local onde a ciência, o progresso, a economia governam sem o freio de qualquer autoridade transcendente.
A negação da exceção e do milagre não libertou o ser humano para Schmitt, mas o entregou numa burocracia sem rosto, num sistema de vigilância vazio, sem identidade que devora a própria essência da liberdade interior. Schmitt, eu acredito, nos convida a redescobrir as raízes das nossas instituições, compreendendo que a ordem política é uma construção frágil que exige a gravidade da decisão e a proteção de um mito fundador que dê sentido ao sofrimento e ao conflito. O Estado é o tradutor do dogma para a linguagem do mundo secular, e o silenciamento de qualquer voz transcendente ou soberana prenuncia o fim de toda a ordem civilizatória e o retorno ao estado de natureza mais cruel e, ao mesmo tempo, mais tecnológico jamais visto.